Jó capítulo 21. Vamos tentar analisar esse capítulo todinho. Jó capítulo 21, a partir do primeiro verso. Eu vou ler só alguns primeiros, depois a gente vai passando um a um. Então Jó respondeu: ouve atentamente as minhas palavras, seja isto a vossa consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombrai. É por ventura do homem que eu me queixo? Mas ainda que assim fosse, não teria motivo de me impacientar. Olhai para mim, pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disso, me perturbo, e a minha carne me estremece no horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhece e ainda se robustecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas casas estão em paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Eles fazem sair os seus pequeninos como um rebanho, e suas crianças andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e regozijam-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os seus dias, e no momento descem ao Sheol, ou seja, ao inferno. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você der uma olhadinha aí rápido no capítulo 20 de Jó, você vai perceber que o amigão de Jó, ele chega ao ponto de falar que Jó era um ímpio. Ele pega o Jó, o homem que foi elogiado por Deus, e fala que Jó era um ímpio. Ele começa lá, no capítulo 20. Então respondeu Zofar o Naamatita. Aí você vai lá para os últimos versículos, eu vou 27, por exemplo, fala assim: os céus revelarão a sua iniquidade, e contra ele a terra se levantará. Ele está falando de Jó, tá? Está falando que os céus vão revelar a iniquidade de Jó, e contra ele a terra se levantará. As rendas de sua casa vão-se embora no dia da ira de Deus, todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Então o amigão de Jó aqui estava chamando ele de ímpio, e falou que a terra se levantou contra ele, contra a sua casa, contra as suas rendas, contra tudo que ele tinha, porque Jó era ímpio. Foi isso que o gente fina aqui falou de Jó. Aí Jó agora vai responder, só que Jó ele responde usando de sabedoria. Com sabedoria você não repreende a pessoa na cara. A pessoa fala mal de você, te xinga, mas você usa de sabedoria para dar uma resposta para ela. E Jó, no meio dessa sabedoria, é tão profunda as palavras de Jó aqui, neste capítulo 21, para você ter uma noção. Tem um outro livro aí na Bíblia chamado de Eclesiastes, que está ali pertinho de Salmo, pertinho de Jó, detalhes. Salomão escreveu esse livro, detalhe, inspirado no capítulo 21 de Jó. Ele começou a olhar para aqui, e daqui ele começou: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo que se faz debaixo do sol vai se acabar, quando você morre você não leva nada. Você vai ver que os capítulos de Eclesiastes, os pontos principais dele, foram extraídos do capítulo 21 de Jó. Ou seja, Salomão, um homem muito sábio, vai fazer sabedoria usando a Bíblia. Ele é sábio. Então ele se baseia aqui. E Jó ele começa a explanar algumas coisas que servem para nós
Muitas vezes chega num momento da nossa vida que nós começamos a ter pensamentos que Jó venha esclarecer nesse capítulo 21. Algumas dúvidas, algumas coisas que a gente vê. Então a gente precisa entender. Existe o ímpio e existe o justo. O capítulo 21, ele mostra que aparentemente os ímpios levam vantagem sobre os justos. Eles têm dinheiro, eles têm todas as coisas, vivem bem, vivem desregrado, fazem o que quer da vida, e a gente aqui sofrendo, sem dinheiro, às vezes sem serviço, às vezes sem saúde, e os caras roubando, fazendo corrupção e se dando bem na vida. E muitas vezes a gente chega até a ter esse questionamento, que o salmista depois, se eu não me engano, lá para o Salmo 70, 71, ele vem de novo, ele entra, o salmista ele chega a entrar em desespero, ele chega ao ponto de se esfriar na fé, de não querer estar na casa do Senhor, porque ele viu o ímpio prosperando, e o justo sofrendo, passando fome, o justo sem dinheiro, o justo sendo perseguido, sendo torturado. Ele via isso e viu o ímpio lá, se dando bem na vida. Aí ele entra em parafuso, e a gente vendo o desenrolar desse salmo, quando ele cai em si, ele corre para a casa de Deus, e ali, opa, agora eu entendo como que funciona essas coisas. Por quê? Porque as respostas que ele teve quando ele foi para a casa de Deus estavam baseadas nesse livro de Jó, no capítulo 21. Ou seja, tem muita coisa na Bíblia, é o que eu falei, né? Jesus, ele não veio inventar nada, ele é a palavra. Quando chega no Novo Testamento, ele simplesmente pega o Antigo e começa a explicar o entendimento correto do Antigo. E muitos dos salmistas, Salomão, com sabedoria, conseguiram extrair esses recursos. Então, aparentemente, o ímpio ele leva vantagem sobre os justos. Mas até o versículo que a gente chegou e leu aí, o último, a gente vê que o fim deles não é muito bom. E a gente vai começar a entender um pouquinho disso agora, né? Eles morrem no seu tempo de existência, os ímpios, né? Enquanto eles estão vivos, eles vivem aparentemente numa boa, só que eles serão cobrados, e serão cobrados muito, mas muito mesmo. Então vamos lá. A gente começa falando, né? Jó respondendo. E a resposta de Jó aí nesse versículo primeiro 1 é sobre uma acusação dele ser ímpio. Não é à toa que no final do livro de Jó, Deus, ele, vamos dizer assim, ele se ira com os amigos de Jó, porque os amigos de Jó estavam acusando Jó injustamente. Por quê? Porque aconteceu algumas coisas que não tem explicação, e às vezes acontecem algumas coisas em nossa vida que no princípio não tem explicação, às vezes você só entende depois de muitos anos, e como não tinha explicação, eles queriam dar a explicação. Então toda a desgraça que veio para a vida de Jó, que ele era ímpio, que ele era pecador, que ele blasfemava de Deus, essas eram as acusações deles. E assim, quando nós estamos sendo acusados de alguma coisa, nós precisamos ter sabedoria para responder. Muitas vezes ficar calado é a melhor resposta, né? Jó, ele chorou muito, sofreu muito, mas chegou num momento aqui que ele começou a expor, a abrir seu coração com o entendimento que ele tinha. E Jó alcançava muitas revelações da parte de Deus, mesmo sem conhecer profundamente a Deus. Versículo, capítulo 42, como a gente falou ontem, né? Jó ele fala: eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Só que imagina uma pessoa que só conhecia Deus de ouvir falar e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, que um dia ele vai se revoltar sobre a terra. Onde ele tirou isso? Revelação. É o Espírito Santo dando aquela forcinha para quem busca, para quem é justo, para quem é reto, para quem se desvia do mal. Se o Espírito Santo tivesse se derramado naqueles dias, como nos dias de hoje, creio que Jó podia ser um dos maiores sábios. Ele já era na época dele, mas ele poderia ser o maior.
Então vamos lá, o versículo 2, ele começa falando assim: ouve atentamente as minhas palavras. Ele está falando dos três que estão acusando ele. Seja isto a vossa consolação. Eu aprendo que as palavras, elas ferem, as palavras têm poder para trazer vida, para trazer morte. A palavra tem poder para consolar. E Jó, ele usa muito isso, muita revelação no livro dele. Numa outra tradução fala assim, ó: ouvi atentamente as minhas revelações, e que isto vos sirva de consolo. Então, tudo que Jó está falando está sendo revelado para ele pelo Espírito Santo no momento de dor, de tristeza, de sofrimento. Por quê? Porque ele não blasfemou contra Deus quando o diabo tirou tudo que ele tinha. Então, quando a gente está passando por momentos terríveis e a gente se mantém fiel, Deus começa a dar revelações. Deus começa a dar entendimento de algumas coisas que a gente não entendia antes. E Jó foi colocando isso para fora, e isso foi registrado para chegar até os nossos dias. Assim, ó: tolerai-me e vos falarei. Depois que eu vos falar, podeis escarnecer, podeis tirar sarro. Ele fala, né? Sofrei-me e eu falarei, havendo eu falado, zombai. Tem é aquele negócio, né? Os sábios se basearam na própria Bíblia para escrever, para dar sinais de sabedoria. Tem um salmo aqui que é muito conhecido, que é o salmo de número 1, que também o salmista se baseou nesse capítulo. Olha que interessante, né? Ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Zofar, ímpio, dando conselho para Jó. Os três amigos ímpios dando conselho para Jó. Bem-aventurado, Jó, que você não anda no conselho dos seus amigos, não se detém no caminho dos pecadores. Os caras, no capítulo 4 de Jó, você vai ver que um deles viu demônio, demônios falavam com ele. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 3, ele pega e fala isso, né? Tolerai-me, eu vos falarei, depois que eu vos falar, podeis escarnecer, podeis falar o que quiser, só que eu não vou me assentar com vocês, porque vocês são escarnecedores, são zombadores. Por que a pessoa zomba? Porque ela não tem fé. E você vai ver que o discurso desses três amigos de Jó, eles é assim: de 100% do que eles falaram, vou chutar, 50% bate com o que é bíblico, com o que tem princípio na palavra de Deus, com os fundamentos da palavra. Os outros 50% eles distorcem um pouquinho, faz igual o diabo fez com Jesus no deserto. Pegou o texto, falou só um pedaço, mudou uma letrinha, e eles fizeram a mesma coisa. Eles pegaram o conceito, o fundamento e distorceram, porque eles não criam totalmente. E o crer está ligado com Hebreus 11:3. Pela fé entendemos. Então a fé traz entendimento. Quando eu não tenho um entendimento, eu não posso falar que eu tenho fé. Como eles não entendiam, o que eles faziam? O papel do diabo, que veio para matar, roubar, destruir. Ele é chamado de Satanás, o acusador. Então os amigãos de Jó ali, os três em fila, começaram a acusar. Zofar, no capítulo 20, chamou ele de ímpio, um homem elogiado por Deus, porque não tem entendimento. E muitas vezes, quando nós não temos entendimento da palavra, a gente começa a acusar as pessoas. A gente não entende algumas determinadas situações que acontecem com a gente, que acontecem com quem está próximo, e a gente começa a acusar, apontar o dedo, falar mal. Isso é papel do diabo, não é papel de crente. Por que eu estou acusando? Porque eu não tenho fé. Daqui a pouco eu estou até tirando sarro, estou zombando daquela pessoa, que eu não tenho entendimento da palavra, eu não tenho entendimento do que está acontecendo, e eu me deixo levar por isso. Acabo me assentando na roda dos escarnecedores, dos zombadores. No 4, as minhas queixas, acaso, são contra o homem? Porque o meu espírito não se impacientará,
ou porventura me diz de algum homem, porém ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Jó está falando assim, apesar de vocês estarem escarnecendo, zombando de mim, me acusando, eu não tenho queixa contra vocês. Você vai ver Jó durante todo o seu sofrimento falando assim: Deus, mostra onde eu errei, mostra, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, mostra onde eu errei, aonde, porque Jó também estava levando em consideração essa teologia, que tudo que acontece na nossa vida está relacionado com as nossas atitudes. Então ele está assim: pô, eu estou sofrendo tanto, é porque eu fiz alguma coisa errada e não sei, sendo que ele não fez nada de errado. Ou seja, lembra? Quando eu falei 99,999% das enfermidades são demônios, o 0,0001 não. No caso de Jó foi o 0,01 que aconteceu com ele, a situação. A situação aconteceu não porque ele estava em pecado. Deus permitiu para ele ter mais profundidade no conhecimento de Deus. A enfermidade que veio sobre Jó foi colocada pelo diabo, mas está no 0,001, não foi por causa de pecado de Jó. As queixas de Jó não eram contra homens, né? Mas fica aí algo interessante a respeito de Jó. Vivia como justo. Jó era um homem justo, ele vivia com justiça, com integridade, ele praticava a justiça, ele ajudava as pessoas. Só que como que eu posso encarar um homem justo que estava fazendo tudo certinho e os ímpios ao redor dele, daqui a pouco ele é atingido e os ímpios não? Olha a situação. Ou seja, aconteceu algo comigo, começa a me questionar: pô, mas aquela pessoa está tudo errado, está no vício, está na bebida, bate na mulher, está em pecado, faz tudo errado e eu que levo pancada. E parece que está fazendo errado, mas continua, não acontece nada. E chega até a falar, né, que tem coisa ruim, morre fácil. Parece que tem 7 vidas, pior que gato. Não morre fácil, coisa ruim. E o justo, uma pancadinha já cai. Essa era a visão que Jó estava tendo, porque Jó tinha consciência do que ele fez de bom. E se ele tinha feito algo de errado, ele realmente não sabia, e ele expõe isso no texto. E ele chega a falar com Deus: Deus, vem aqui, me leve em juízo diante de ti, mostra onde eu estou errando. Aí lá no final do livro você vai ver que Deus foi lá, levou ele em juízo e começou a falar. Você quer me ensinar, Jó? Deus respondeu a oração, não do jeito que queria, mas respondeu. Então eu preciso entender que quando eu começo a olhar para a vida do outro, começo a me comparar com a vida do outro, começo a comparar as minhas atitudes com as atitudes dele, e eu começo a falar: não, mas eu sou justo, ele é ímpio, está dando tudo errado aqui, mas lá está dando tudo certo. Aparentemente está dando certo, aparentemente. Vai chegar uma hora, como se diz, que a casa vai cair. A sua pode já estar caída, só que a sua casa, ela cai fisicamente, que espiritualmente Deus está sustentando. E assim, só tem como você construir uma casa nova no terreno depois que você derrubar a velha. Então tem coisas que precisam cair, que precisam ser derrubadas para poder ter uma nova construção. Agora o ímpio não, o ímpio se fortalece, cria um castelo ao redor dele, acha que está tudo certo, mas vai chegar uma hora que vai bater um vento, tudo vai ser perdido. Pode não ser em vida, mas vai ser quando ele morrer. O 5: voltai-vos para mim e assombrai-vos, ponde a mão em vossa boca. Ou seja, para de falar, ouve o que eu estou tentando dizer. Quando Jó faz as perguntas, porque como que o sábio faz? O sábio, ele não dá toda a resposta. O sábio, ele te leva a uma reflexão. Então quando alguém faz uma pergunta para o sábio, geralmente ele responde com outra pergunta. Mas a pergunta que ele te faz
vai te levar a pensar e chegar à resposta que você que estava questionando ele. Jó fazia isso com seus amigos. As minhas queixas acaso são contra o homem? Que o meu espírito não se impacientará? Por que vocês estão assombrados com o que eu estou falando? Jó falando com eles. Só de lembrar-me disso, eu fico em estado de horror. Um espanto toma toda a minha carne, e essa estremece aos 6. Porque quando me lembro disso, me perturbo, minha carne é sobressaltada de horror. Entende? A gente pode até compreender que essa prosperidade do ímpio, ela é aparente. Quer ver algo interessante? Adão gerou Caim e Abel. Abel morreu assassinado pelo seu irmão. Ou seja, tudo que veio acontecer na terra depois foi através da descendência de Caim. Muitas coisas aconteceram até que se chegou o momento que nasceu Sete, um outro filho de Adão. Mas até lá, tudo veio a se desenvolver de Caim. Se você for ver a genealogia, as histórias que partem ali no livro de Gênesis, você vai ver que a construção de casas começou da descendência de Caim, a agropecuária, cuidar da terra, e dos animais. Depois que ele matou Abel, alguém tinha que cuidar dos animais. A descendência de Caim que cuidou. Lá fala dos tocadores de música que fizeram os primeiros instrumentos, os teclados, os pianos. Está lá no livro de Gênesis, descendentes de Caim. Então eu tenho ali a parte imobiliária, construção de casas, de tenda. Eu tenho a agropecuária, cuidando do campo, cuidando dos animais. Eu tenho a arte, eu tenho a música que surgiu dali também. Nasceu de um assassino, da linhagem de um assassino. E também a indústria, que eles vieram, construíram armas, construíram equipamentos para cidades. Ou seja, essas 4 áreas, imobiliária, agropecuária, a arte e a indústria, elas persistem e dominam a sociedade até hoje. Sabe como foi gerado isso? Através do ímpio. Através do ímpio. E olha que lindo, quando me lembro disso, me perturbo. Você já imaginou que esses instrumentos que nós estamos tocando aqui foram criados por um ímpio? A música foi criada por um ímpio na terra? Está aí na Bíblia. Veio da descendência, da linhagem de Caim. As nossas casas, estrutura, como que foi o conceito, a formação de cidades, agrupamentos para sobrevivência, armamentos, tudo veio de ímpios. Está lá na Bíblia. Da linhagem de Caim se surgiu. Aí vem Nimrod, o grande caçador, o homem que foi lá e juntou o povo, começou a construir uma torre e quase chegou no céu. Imagina naquela época uma estrutura de engenharia para se construir uma torre altíssima, a ponto de Deus olhar e falar: opa, para tudo aí, vamos descer, vamos separar esses caras que daqui a pouco ninguém vai segurar eles. Olha a inteligência, a infraestrutura, tecnologia que eles estavam usando na época. Tudo isso vem de ímpios. Porque quando me lembro disso, me perturbo. E a minha carne é sobressaltada de horror. Não estamos falando de ímpio justo aqui. Capítulo 20 foi escrito disso. Jó, um homem sábio. Da onde que ele tirou a sabedoria dele? Da palavra de Deus. Então, quando nós fazemos o que Deus mandou Josué fazer, medita na minha lei, de dia e de noite, quando nós tiramos tempo para meditar, para pensar, nós vamos alcançar algumas coisas. Por que Jó está falando isso? Eu tenho perguntas que eu faço que vocês não conseguem responder, vocês se assombram. Põe a mão na boca, eu não consegue responder. Só que quando eu começo a me lembrar de como que o ímpio prospera, do que o ímpio constrói, como que as coisas fluem através do ímpio, a minha carne é sobressaltada de amor, eu me perturbo. É estranho, né? Se você começar a meditar um pouquinho, volta lá atrás, pô, a gente está vivendo aqui, cidade, tem lá a frutinha que a gente come, né? Tem lá a feijoadinha, tem lá os instrumentos musicais, simples. Aí a gente pega tudo isso aqui e usa
usa para o louvor de Deus. Mas quem deveria ter criado isso aqui? Quem ia criar isso aqui era Abel. Só que ele foi morto antes. Aí o ímpio tomou a frente e vai. Só que o sangue de Abel clama. Não foi à toa que Deus colocou uma marca em Caim, para que ninguém tocasse nele e fosse morto. Por quê? Porque aquilo que Abel não pôde fazer, Caim teve que fazer, mesmo sendo ímpio, a sua descendência sendo ímpia. E ele desenvolveu toda a área imobiliária, agropecuária, arte, música e indústria. E ele precisava cumprir essa missão, que era do seu irmão. Por isso que ele não pôde morrer. Enquanto ele não cumpriu, ele não morreu. Você vai ver lá nos primeiros capítulos de Gênesis essas áreas sendo desenvolvidas. E Jó meditava nessas coisas. Porque Jó não tem ainda Isaías para meditar. Jó não tem os evangelhos. Jó não tem ainda a lei. Jó é um pouquinho antes de Moisés. Tudo que ele tem é a história que vem sendo contada de pai para filho, de filho para pai para filho, assim vai, passando de geração em geração. Aí ele começa a meditar, Caim e Abel, os dois eram por construir toda a sociedade. Aí um mata o outro e a sociedade continua sendo construída, mas foi construída por ímpios, por assassinos. E isso leva a uma grande reflexão. E olha que interessante, a maioria dos ímpios hoje, como sempre, eles estão trabalhando, para o bem de uma sociedade justa, que vai ainda vir depois deles. Tudo que os ímpios estão fazendo, eles estão preparando o caminho para os justos. Só que como a gente é muito imediatista, a gente acha que é na nossa época que tem que acontecer. E a Bíblia fala assim, vai chegar um período, cerca de 1000 anos, onde Satanás vai ser preso, não haverá mais influência demoníaca sobre o mundo. Ali vai ter a terra, ela vai ser purificada com fogo, e por 1000 anos, a terra vai sofrer uma transformação. Se você ler lá no livro de Apocalipse de Isaías, ela vai sofrer uma transformação, e nós vamos viver em paz por 1000 anos, que é o período do milênio. Ou seja, tudo que foi construído ao longo dos séculos, instrumentos musicais, a parte imobiliária, casas, tudo, agropecuária, os animais, tudo vai continuar existindo. Está lá escrito até que os leões vão conviver com os homens numa boa, vão ser vegetarianos, tal. Vai haver uma harmonia entre a criação como existiu no princípio. Só que tudo vai continuar se mantendo. Por quê? Porque os ímpios trabalharam para que o justo pudesse desfrutar. E num determinado momento, todos os ímpios vão ser condenados ao juízo eterno, e os justos vão desfrutar de tudo que eles fizeram. 7. E aí ele faz outra pergunta, Ele vai se lembrando dessas coisas e vai fazendo questionamento, e os seus amigos não têm o que falar. Depois a gente vai ver no final, no capítulo 22, os primeiros versículos, como que o diabo usa. Mas para isso você tem que entender o 21. Não vai ser só mais um versículo que você vai ver. Como os perversos sobrevivem, ou por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder. Ou como os perversos sobrevivem, envelhecem e ainda prosperam no seu poder. Ou seja, existem algumas aparentes vantagens de ser ímpio no nosso mundo atual hoje, Eles conseguem sobreviver, ou seja, ter uma sobrevida. Eles envelhecem e eles prosperam politicamente. Isso é o que acontece, E Jó está olhando isso. Agora imagina, na época de Jó, ele conseguia olhar, identificar isso tudo e expor nesse momento onde ele está sendo acusado. Esse tipo de entendimento não vem do nada. Ele deve ter meditado muito. Não tinha Facebook, não tinha televisão, não tinha WhatsApp.
Ele deve ter meditado muito nas histórias que ele vinha ouvindo desde a criação, para poder extrair esse conteúdo do que aconteceu no passado. E se a gente quiser ter um pouquinho de sabedoria, porque assim, ó, conhecimento, tu pode entrar ali na salinha, deve ter uns 500 livros ali, tem o baú, tem a estante, pode ter todo, você vai ter conhecimento. Sabedoria, já não garanto não. Porque o que é a sabedoria? Você pegar, ler aqueles livros, ler um, aí começa a meditar nele. Você vai meditando no livro, medita, vai tentando pegar o conteúdo. E essa meditação vai começar a gerar sabedoria dentro da gente. Ah, então eu ouvi uma historinha, ok? Decorei e consigo falar a historinha, ok? Isso traz sabedoria? Não. Agora você ouviu a historinha, começar a meditar dia e noite, extrair os pontos centrais, reorganizar as ideias. Aí talvez você consiga ter um pouco de sabedoria em relação àquilo que você teve conhecimento. E hoje a psicologia fala, né, que você aprende mais ensinando do que lendo, ouvindo, estudando, fazendo qualquer coisa. Então você quer ter um pouquinho de sabedoria, pega o caderno lá, leu, começa a desenhar, muda, enquadra as ideias, muda elas de lugares, tenta ver o que está oculto, tenta tirar alguma coisa dali de dentro e faz de uma forma sequenciada que a pessoa que vai te ouvir consiga entender o que você conseguiu extrair de lá. Aí sim você vai estar agregando valor no conteúdo, e mesmo que você não fale isso para ninguém, mas você vai estar agregando valor ao conteúdo que você conheceu. Isso se transforma em sabedoria. Só que para fazer isso, leva tempo, exige um pouquinho de esforço. E hoje ninguém quer gastar tempo, hoje ninguém quer ter esforço. Quem quer parar em um capítulo da Bíblia e ficar em um mês estudando só um capítulo da Bíblia, tentando reorganizar as ideias, falando o que isso quer dizer? Meu Deus, o que mais que tem aqui? Não, e se invertesse a ordem? E se fizesse aquilo? Tá, e se eu começar a desenhar o que estava acontecendo? E agora deixa eu tentar botar numa outra ordem, né, para ver se faz sentido. Você ficar quebrando a cabeça, ninguém quer fazer, ninguém quer. Hoje não, eu vou lá no YouTube, qual que é? Salmo 42? Salmo 42, eu vi lá, tem 3 pregações, ó, vou ouvir as 3. Ah, tá, isso aqui é interessante, agora eu vou pregar. Aí não funciona. É igual a escola bíblica dominical, né? Eu estava gravando algum tempo atrás, pegava as revistas de jovem, de adulto e ia gravar. Aí deu mais de 2.000 inscritos no canal nessa época, no canal do YouTube. Por quê? Você vai nas escolas dominicais, quem está ali à frente, pelo menos a maioria, pega a revista e lê a revista. E lê, às vezes faz um comentário, às vezes só lê, deixa alguém falar alguma coisa e vai embora. E a revista ela pega um conteúdo bíblico, ela é organizada em 3, geralmente são 3 partes do conteúdo, com introdução, desenvolvimento, conclusão, bonitinho, tópicos e tal. É um padrão para ensino, didático. Aí o professor vai lá e lê. Aí o que eu fazia? Não, eu pegava a revista, comprei um caderno de desenho, via a ideia do cara em cima do texto bíblico. Aí eu pegava e redesenhava as ideias de acordo com o texto bíblico, mas eu ia desenhando no caderno de desenho. Aí na hora de gravar eu botava um quadro atrás e vinha desenhando. Ó, são 7 Páscoas. O cara estava falando de Páscoa, ele falou de 7, falou de Páscoa. Aí eu falei, não, mas teve 7 Páscoas na Bíblia, assim, Páscoa e tal, dentro dessa época ela vai evoluindo, não sei o que e tal. Tudo dentro da ideia do texto, só que de uma outra forma, expondo a ideia. Aí o povo gostava, porque era um conteúdo diferente para passar para os alunos. Só que a maioria não quer quebrar a cabeça, gastar tempo, investindo em leitura bíblica, leitura de livros, meditação, parar para escrever, para reorganizar as ideias. É mais fácil eu pegar alguém que já fez isso e copiar. Só que aí perde a graça. E não é a graça que nós estamos acostumados, é a graça de Deus que perde na hora do ensino. Então a gente precisa dedicar tempo. Se eu quiser ter sabedoria,
Como é que é o texto lá que ele fala em Provérbios? Como é que é? Agora fugiu aqui, meu Deus do céu. Como é que ele fala? Temor ao Senhor. É isso? Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E em Deuteronômio 14 fala que quando você entrega o dízimo na casa do Senhor, você aprende a ser temente a Deus, a ter temor ao Senhor. Então, se você quer ser sábio, primeiro você tem que ser eximista, né? Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que temer. O que é temer? Temer não é ter medo. Temer é você fazer de tudo para não pecar e ser santo. Por quê? Porque eu conheço a palavra, eu sei que tem juízo sobre o pecador. Tem juízo sobre os pecados, maldições sobre os pecados que eu cometo. Então eu tenho temor a Deus, de não querer despertar a ira dele contra mim. Então, para eu desenvolver sabedoria, eu tenho que ser sinistro, conhecer a palavra, tenho que temer cair em pecado, fazer de tudo para não cair em pecado. Isso é o princípio, é o primeiro passo para ser sábio. Aí depois tem o resto. Aí como que eu faço para desenvolver, né? Dar o segundo passo? Medita na minha lei dia e noite. E meditar é isso, é você conseguir extrair, você conseguir inverter a ordem, você conseguir tirar algumas coisas. Só que a maioria não quer. A maioria quer vir para a igreja, louvor, ouve palavra, grita, pula. Para que eu vou perder meu tempo durante a semana, né? Nos dias que tem durante a semana, porque eu vou perder meu tempo com 2, 3 versículos da Bíblia, ficar 4 horas com 2, 3 versículos, um capítulo, tentando entender, mudar, reenquadrar, extrair algo de algo. Para quê? Eu podia estar fazendo tanta outra coisa na minha vida como eu faço. Eu faço tanta outra coisa que eu vou perder tempo meditando na Bíblia. Porque meditar na Bíblia não é assim, não, ó. Chega lá de manhã, abre aqui, vou ler lá um capítulo, 2, 3, leio o textinho, pego a imagem, posto no Facebook, eu li, tá? Tudo pode ler, tá? Coisa linda. Ah, legal, o senhor é meu pastor, não me faltará, então me faz resultado. O senhor é meu pastor, é verdade, não vai me faltar, tá bem, glória a Deus, fecha, vamos fazer outra coisa. Isso não é meditar, isso não leva a sabedoria. Isso leva ao que o povo brasileiro está acostumado, a colocar um cabresto e continuar sendo dirigido por alguém. E a Bíblia fala, né? Ai dos condutores cegos, porque eles são cegos e estão conduzindo outros. E só segue o cego quem não enxerga. Só que para eu começar a enxergar, eu tenho que parar, eu tenho que meditar, eu tenho que investir tempo com 2, com 3 versículos. Tem pastores que escolhem assim, ó, 1 versículo por dia. Aí o cara fica 1, 2 horas por dia meditando aquele versículo. Chega com 10 minutos e não tem mais nada. Você está olhando, não tem mais nada. Na hora que você começa a orar e meditar, ó, os seus filhotes se estabelecem diante da sua presença, versículo 8. A sua prole se estabelece diante dos seus olhos. Você começa a meditar. Meu Deus, o que isso quer dizer? Aí você que lê muita Bíblia, você, pô, mas olha isso aqui. Lá no Salmo 17, versículo 14, fala disso também. Vou dar uma olhada lá para ver se me ajuda a entender o que está escrito aqui. Tem muita Bíblia que tem a referência aí. Ela bota embaixozinho no rodapé que esse texto é referência a um outro texto. Aí você vai, rapaz, olha que interessante. Aqui ele também está falando dos filhotes, da leoa, da ursa, de não sei o que. E Jó está falando disso. Será que isso se enquadra? Será que eu consigo ver? No caso de Jó, ele está falando, os filhos dos ímpios se destacam. Vem com seus próprios olhos a sua descendência herdar os bens da terra. Aí você vê lá, né? Família de um político famoso aí, Maluf. Homem, cheio de dinheiro. Sua família já estava aí. Sua família viu ele ganhar dinheiro. Ele está vendo os filhos. Todo mundo seguindo, indo para o próprio caminho. Os seus filhotes se estabelecem diante da sua presença. E a sua prole se estabelece diante dos seus olhos. Ou seja, eu tenho um corrupto, ele chega a ver a sua descendência se corrompendo e se estabelecendo em corrupção como ele corrompeu.
E muitas vezes o justo não consegue ver a sua descendência. Pô, mas isso é injustiça. É isso que Jó está explicando. Se eu olhar com os olhos carnais, com os olhos corrompidos pelo pecado, é injustiça. Se eu olhar com olhos espirituais, não. Eu vou ver que é um grande benefício. O 9. As suas casas, falando dos ímpios, estão em paz e sem temores. Tampouco a vara de Deus se volta contra eles. Lá no Salmo 73 você vai ver algo sobre isso também. Por quê? Porque eles estão desfrutando, né, da paz do mundo. Eles têm segurança, têm o poder a seu favor, e Deus não castiga eles, deixa eles lá. Corrupção, rouba, engana o povo, faz tudo que tem para fazer. E detalhe, eles não morrem. Quanta gente quer que eles morram? Não morrem. Olha lá, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Eu estou sofrendo o juízo de Deus, eu estou passando aperto, estou no deserto. Aí eu olho para lá, os caras estão tudo numa boa, estão em tranquilidade, e eu sofrendo, e eu no aperto. E Deus era para eles estarem sofrendo juízo, não era para eu estar passando pelo deserto. Aí quando eu faço esse tipo de questionamento para Deus, aí Deus vira para mim lá e diz: eu fico com pena que você não conhece a palavra, porque eu castigo quem eu amo. Por que eu vou castigar eles agora? Eu não amo eles, eles não me amam. Eu entreguei o meu filho por amor deles, e eles rejeitam e desprezam meu filho. E a palavra é clara: o amor de Deus está em Jesus. Ou seja, quem tem Jesus Cristo tem o amor de Deus. Quem não tem Jesus, não tem o amor de Deus, vai sofrer um juízo terrível. Ah, Deus ama todos. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para todo aquele que nele crê no Filho não pereça. O amor de Deus está em Jesus. Quem tem Jesus, quem ama Jesus, o amor do Pai está nele. O amor do Pai não está em quem rejeita Jesus, quem não ama Jesus. Então, ó, suas casas têm paz, sem temor. A vara de Deus não está, não castiga ele. Não vai mesmo, vai castigar nós. Porque Deus nos ama, Ele quer nos corrigir. Ele quer o melhor de nós. Só que quando eu estou passando no deserto, eu inverto. Porque eu não tenho sabedoria para saber que Deus corrige e castiga quem ama. É algo para você parar e começar a meditar um pouquinho. Aí no versículo 10, vai lá, gente. O seu touro, né, o animal dos ímpios, gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. O que ele está falando? O ímpio vai lá, monta uma empresa, e aquela empresa dá lucro, gera dinheiro, mas ele é ímpio, ele não recolhe imposto, ele sonega, ele quer dar golpe nos outros, e vai prosperando, vai. E quem tentou fazer negócio com ele quebra a cara, se arrebenta. Aí eu vou lá, eu sou crente, vou abrir uma empresa, não dá certo, quebra a cara, aí eu vou lá, dá errado de novo. O cara está lá, milionário com a primeira empresa. Ontem a gente ouviu uma história aqui no final do culto. Os caras lá começaram a ganhar muito dinheiro, começaram a roubar, sonegar, ficaram quase 30 anos fazendo isso. Deu 30 anos, baixou a polícia e prendeu todo mundo. Mas eles ficaram 30 anos numa boa, em paz, o touro não falhava, a vaca procriava, não abortava, dava tudo certo. Dando 30 anos. E quem estava lá com eles não está rico, não tirou vantagem, está levando uma vida normal e às vezes sofrendo. Por quê? Porque não quis se assentar na roda dos escarnecedores. Aí leva os apertos, pega enfermidade, leva um chacoalhão, porque Deus corrige quem ama. Só que o questionamento de quem está passando por não tem sabedoria é questionar a Deus, é acusar o outro, falar: por que não ele? Por que eu? Não, eu sou um privilegiado, porque eu estou passando pela correção de Deus. Esse é o 10. 11. Soltam os seus filhotes como um rebanho de ovelhas,
e eles saltam de alegria despreocupadamente, fazem sair suas crianças como a um rebanho, seus filhos andam saltando. O filho do ímpio está em festa, o filho do ímpio está vivendo do bom e do melhor, está tudo lindo, até chegar numa certa idade que ele entra em desespero e tira a própria vida. Só que a gente só consegue olhar para o momento. E muitas vezes a gente, que eu falei ontem, a gente se prende no passado. A gente olha o momento e se prende no passado. Quando a fé é, eu vivo o momento olhando para frente. Eu não posso viver o momento olhando só para o momento, porque eu vou ser levado para o passado. Eu tenho que viver o momento olhando para frente. Eu tenho uma situação no meu serviço que já cantaram na pedra do que vai acontecer no final do ano. Já era para eu estar entrando em desespero hoje. Não, eu estou vivendo hoje olhando para frente, não no final do ano, já estou olhando mais para frente. Porque senão eu vou ficar preso a algo do passado, e isso vai me trazer prejuízo. Então eu não posso olhar só a situação agora, eu tenho que olhar mais adiante e viver de acordo com isso. 12. Canta ao som do tamborim, de lira e se regozije com o som de flauta. Ou seja, eles estão em festa, estão em alegria. Tem problema não. A gente tem uma alegria melhor que a alegria do Espírito Santo, que às vezes nos deixa tão alegre que a gente chega a chorar. Isso é necessário. O 13. Transcorre os seus dias em prosperidade. Eles vivem os seus dias numa boa, tudo limpo. Só que olha que verdade, na prosperidade gasta os seus dias, e num momento desce a sepultura, todos vão morrer. Meu pai dizia assim, né? Meu pai ainda não é crente, não é evangélico, mas ele ensinou assim, ó. Ele fala, pai, o que tem uma mercearia aqui, pula 2 casas, tem outra mercearia. Os caras com o mesmo negócio, na mesma rua, tá? 20 metros de distância. O cara tem um boteco aqui, na outra esquina, só dá 10 passos, tem outro boteco. Não entendo por quê. Aí meu pai fala assim, o sol nasce para todo mundo. O sol nasce pro ladrão, o sol nasce pro honesto, o sol nasce pro cara daquela mercearia e nasce pro cara da outra mercearia. O sol nasce para quem tenta fazer tudo certo a vida inteira. O sol nasce para quem faz tudo errado a vida inteira. O sol nasce para todos. Ele me ensinou isso, aí depois eu fui descobrir. O sol da justiça é Jesus. O sol da justiça nasce para o pobre, nasce para o rico, nasce para o pecador, nasce para o rico, nasce para todos. A pergunta é, será que eu quero o sol? Ou eu quero continuar nas trevas? É uma forma de sabedoria que nós temos que meditar e tentar aplicar na nossa vida. Só que vai chegar um momento que vai acabar. Então os caras lá estão lá fazendo tudo errado. Vai chegar um momento que vai morrer. Sabe o que vai acontecer quando ele morrer? A Bíblia fala assim: juízo eterno. Posso viver 8 anos, vamos lá, vivi 120 anos. Roubava, era corrupto, tinha poder, manipulava. 120 anos, vivi muito. Até o último momento, forte, bonitão, com saúde, gastando e fazendo dinheiro. Morri, inferno, por toda a eternidade. 120 anos não foi nada. Só que eles não entendem, eles não querem entender isso. Eles acham que essa vida, eu tenho que viver essa vida como se nada mais. Eu não consigo, eles não conseguem olhar para o além da vida, além desta terra, além dessa vida miserável que nós temos aí. Eles não conseguem. Então eles ficam presos aqui no hoje e são levados para o passado e vão ter um sofrimento eterno. 14. Entretanto, olha que coisa bonitinha. E todavia dizem, eles dizem a Deus, os ímpios falam assim de Deus. E Jó escreveu isso há milhares de anos atrás. Deus, retira-te de nós. Deus, não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. O ímpio não quer saber de Deus, não quer saber de aprender de Deus. Muitas vezes eu tenho um ímpio dentro da igreja. O cara não quer conhecer Deus, ele não quer saber onde ele está errando, ele não quer mudar, não quer melhorar, mas ele está lá.
É um ímpio dentro da igreja. Ele não quer ter conhecimento de Deus. Ele não quer que Deus interfira na vida dele, só por bem. O negócio apertou, agora eu preciso de Deus. Deus me ajuda. O negócio está bem? Deixa Deus quieto lá. Não me incomodar ele não. Deus, deixa eu quietinho, ó. O time que está ganhando não se mexe. Aí Deus, não mexe comigo não. Está cheio de gente assim dentro da igreja que não quer ser corrigido. Não quer ter o amor de Deus na vida dele. Sabe que isso é ímpio? Porque não quer a presença de Deus. Porque Deus, quando Ele está presente na minha vida, Ele me corrige, Ele me incomoda, Ele manifesta a sua santidade, Ele mostra que eu sou sujo, que eu sou impuro, que eu preciso de mudança, que eu preciso melhorar. 15. E eles falam assim ainda, ó: quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? Falando de Deus, né? E que nos aproveitará que lhe façamos orações. Orar para quê? Tem as irmãzinhas lá no ciclo de oração, elas ora por nós. Quem que aproveita eu ficar orando? Oro e não tem resposta. Para que serve oração? Que eu vou servir esse Deus todo poderoso que me deixa sofrer, que me deixa desempregado, que me deixa enfermo? Para quê? É isso aí que os ímpios falam. Que eles estão olhando para a situação deles agora. Eles não conseguem ver lá na frente. E a fé é aquilo, né? De novo, é o firme fundamento, não das coisas que se veem, mas das coisas que se esperam. A fé não é o fundamento do hoje, a fé é o fundamento do amanhã. Aí eu chamo o amanhã a existência hoje. Então a fé é o firme fundamento, não do que eu vejo. Meu olho vê o que está acontecendo agora. Então não é das coisas que eu vejo, mas é daquilo que eu espero. Então quando acontece alguma situação, quem é esse Deus Todo-Poderoso para que eu sirva a Ele? Que me aproveita ficar fazendo oração para Ele? Está tudo bem. Esses são os pensamentos. Quer ver quem é ímpio? Não é? Começa a reparar nessas atitudes. E às vezes você vai ver que dentro da igreja tem pessoas com essa atitude há muito tempo de casa. São ímpios e não sabem que são ímpios. Ou seja, elas desafiam o poder de Deus. E sabe o que faz a gente chegar até o final? O que faz a gente dar aquele salto da vitória? É o finalzinho desse versículo aí. Oração. Aí no 16, eis que não está em suas próprias mãos a sua prosperidade. Longe de mim esteja o conselho dos ímpios. Salmo de número 1. Ele usou esse texto para começar a escrever. Salmo número 1. Mas quantas vezes a lâmpada dos iníquos se apaga e a tragédia cai sobre eles? E quantas vezes em sua ira Deus rebate sobre eles calamidades? Ou seja, eles vão sofrer repentinamente. Eles vão sofrer sem esperar. Porque algumas tragédias acontecem. Deus permite que algumas tragédias aconteçam, que as tragédias alcançam ímpios e justos. Tragédia de Mariana, furacão, tsunami, um monte de terremoto, um monte de coisa acontece. Alcança ímpio e justo. Sabe qual que é a diferença? O fim dos dois. Por isso que lá em Eclesiastes, Salomão vai usar um outro texto desse versículo 21, que eu acho que a gente chega a ver ainda, onde ele fala que o final das coisas é melhor do que o começo. Então tu pode nascer rico, viver rico, morrer rico, mas o morrer não é o final, tem o depois ainda. Então quando ele fala o final das coisas é melhor do que o início, qual é o final? O final é você vai para o céu e você vai para o inferno. Se você vai viver eternamente com Deus, você vai sofrer eternamente o juízo. Esse é o final. Então o melhor é o final. O melhor final é eu viver a eternidade com Deus e não sofrer o juízo eterno de Deus. E você vai perceber agora que ele começa meio que falando do Salmo, porque lá no Salmo tem tragédia. Quantas vezes, 18, quantas vezes são como a palha diante do vento, e como os restolhos da palha que o redemoinho arrebata. Salmo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia
de noite, de dia e de noite. O prazer está na lei do Senhor. Não é no Face, não é em vídeo, não é em nada desta vida. Está na lei do Senhor. Medita de dia e de noite. Só que eu vou pular para o 4 agora, olha que interessante. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha, à palha, que o vento espalha. De onde que ele tirou isso? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, versículo anterior, que ele não quer andar nos caminhos do Senhor, não quer conhecer o caminho do Senhor, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Eles preferem o caminho deles de corrupção, que leva à ruína, do que serem como árvores plantadas juntos à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará durante 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, e não depois de 30 anos chegar por isso e levar todo mundo preso. Então você começa a ver que existe muita sabedoria na Bíblia, e que um escritor, ele não parte do zero, ele vai pegando aquilo que o Espírito Santo revelou para alguém antes dele, vai melhorando, enquadrando as ideias, sendo inspirado pelo Espírito Santo, e põe numa outra forma, uma outra colocação para nós entendermos. E é isso que nós temos que fazer. Isso é meditar na palavra. Se você tinha algum outro conceito de meditação, mude. 19. Dizeis que Deus guarda a sua violência. Deus guarda a sua violência para seus filhos, e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do todo. Opa, olha o Salmo 1 de novo. Olha só, porque os ímpios não subsistirão no juízo, eles verão a sua ruína, beberá do furor do Todo-Poderoso que eles rejeitaram, os 2 versículos antes. É o que está escrito aqui, irmão, Salmo de número 1. Ou seja, vai chegar o dia onde o pau vai quebrar aí para eles, 21. Porque que prazer teria na sua casa depois de morto? Tudo que o cara construiu durante a vida. Por isso que lá em Eclesiastes Salomão fala vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo, você pode fazer tudo aqui nessa terra, é vaidade, não serve para nada. Por isso que fala, que prazer teria na sua casa depois de morto, cortando-se o número dos seus meses. Porventura a Deus ensinaria ciência, a Ele que julga os excelsos, que julga os altos, que julga os poderosos. Quem vai ensinar isso para Deus? Manda para nós. Não tem como. 23. Um morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus vasos cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. O cara morre no auge, lindo. Sabe a última coisa que ele vai ter de boa? O enterro. Acabou, não tem mais nada. Depois é juízo eterno o resto da vida. Choro e ranger de dentro o resto da vida. O enterro vai ser a última coisa que ele vai ter. E o outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, né? O sol nasce do bom, do ruim, do justo, do ímpio, nasce para todo mundo. Jesus pega esse texto e fala assim, tinha um homem rico e um homem pobre que vivia à porta do rico e comia do lixo do rico, e o rico desprezava o pobre. Aí o pobre morreu, foi para o seio de Abraão, o rico morreu, foi para o céu, foi para o inferno. Os dois morreram. Só que o que vai determinar? É o que vem depois, é o final de todas as coisas. Juntamente jazem no pó e os seus vermes os cobrem. Ou seja, morreu, acabou, é igual para todo mundo. O negócio é o que vem depois. E eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Ele está se dirigindo para os seus amigos. Conheço os seus pensamentos, vocês estão me acusando. Vocês estão me acusando. E isso está sendo feito de forma injusta para comigo. Porque direis, onde está a casa do príncipe?
E onde aquele que morar nos ímpios, porque não interessa se você tem um castelo, se você tem um barraco, o final vai ser igual para todo mundo. O que interessa é o que vem depois. Porventura não perguntaste aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Agora ele já está falando de escatologia, doutrina do fim dos tempos, Apocalipse. Que o mal é preservado para o dia da destruição. Vai chegar no momento que os mortos ressuscitarão, os mares darão os corpos dos mortos, e eles vão passar pelo julgamento. E ali, depois daquele julgamento, eles vão para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que fez? Finalmente é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. O fim, sepultura. Aí ele vem, os torrões do vale eles são doces, e os seguirão todos os homens, e adiante dele foram encolherados. Um morre, o resto vai morrer, todo mundo vai para o mesmo caminho. Como, pois, me consolais com vaidade? Ó, vaidade aí. Pois as vossas respostas ainda resta transgressão. Já está falando. Vocês estão pecando com a boca, vocês estão pecando com palavras. Fechou? Passa o próximo capítulo, o 22. Só os primeiros versículos. Depois que Jó fala isso, entrega essas revelações, esse entendimento, aí o outro amigão lá ele diz para Jó: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Ó, depois que ele está falando tudo, aí o cara vem me falar isso aí: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes assim mesmo, o prudente será proveitoso? Ou tem o todo-poderoso prazer em que tu seja justo? Olha isso que o cara está falando. Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Não pode ficar ligado. O cara está falando assim, ó: você acha que Deus tem prazer em você ser justo? Já tinha percebido isso nesse texto? Já deu ele pelo menos uma vez. Você acha que Deus tem prazer justo? Mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Ou seja, Deus tem prazer no justo. Hebreus 10, 39. Ou algum lucro que te faças perfeitos os teus caminhos? Ou seja, compensa estar na presença do Senhor, levar uma vida de santidade, de renúncia, falar não do pecado, meditar dia e noite na palavra dele, serve para alguma coisa? Você acha que Deus tem prazer nisso? Olha o que o cara está falando. Aí João não respondeu essa pergunta não. O Espírito Santo respondeu. O Espírito Santo pegou o salmista e foi responder essa pergunta que ele faz. Olha o que o salmista fala assim: quem é o homem para que dele te lembres? O salmista está voltando para esta pergunta aqui, ó. Ou tem o todo-poderoso prazer que tu sejas algum lucro que te faça perfeito? Volta um. Porventura será um homem de algum proveito a Deus? Aí o salmista lá na frente, milhares de anos depois: quem é o homem para que dele te lembres? Porque a encarnação de Cristo se estabelece e o homem é salvo. Então quem é o homem? O homem é a coroa da criação, que Deus ama tanto que dá o seu filho para morrer no nosso lugar, para nós alcançarmos a salvação. Então porventura será um homem de algum proveito para Deus? Sim, tanto que ele entregou seu próprio filho. Então tem algumas coisas que a gente precisa compreender. Vai lá para o 3. Ó, todo poderoso tem prazer que tu seja justo. Sabe o que vem prazer em Deus? Deus vem prazer na gente quando a gente entrou perfeito no louvor. Quando Ele vê a gente como um povo santo. É isso que Ele quer. Só que a gente não consegue muitas vezes entender isso.
Porque para eu ter um perfeito louvor, eu não tenho que cantar bonito e afinado. Para ter um perfeito louvor, eu tenho que ter uma vida santa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ninguém vê meu coração. Se eu estou numa podridão interna por causa de pecado, eu posso até cantar bonito, posso tocar bonito, mas não vai ser o perfeito louvor que agrada a Deus. Porque Deus, ele olha para o meu coração e ele vai ver a sinceridade, a pureza do meu coração, para ele poder receber o perfeito louvor. E quando eu estou em sinceridade, me consagrando, santificando, eu estou como um justo diante de Deus. Porque tem aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, e tem aquele que permanece justo, porque é santo diante de Deus. E é isso que ele espera da gente, para que nós possamos andar nos caminhos de Deus. E o caminho de Deus, ele é perfeito. Vamos encerrar com o pastor. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. E está falando que Deus tem medo do homem, e ele vai entrar em juízo com o homem. Deus vai vir aqui brigar com o homem, tem medo dele. Não, Deus está dando chance para o homem se arrepender, mudar de vida, para poder conhecer a Ele e alcançar a salvação da sua alma. Alcançar a salvação da sua alma. Lembra que eu falei do livro de Eclesiastes? Foi escrito baseado nesse último versículo de Jó. Eclesiastes 12:6. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem. E os pregadores podem usar esse texto para de jovem, de mocidade. Não, meu filho. Quer ver? Vamos lá. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado. Esse fio de prata, se ele for cortado, tu morre. É isso que ele quer dizer. No mundo espiritual, a nossa vida está garantida, porque tem um fio de prata, um cordão de prata, que também é falado em Provérbios. Esse cordão de prata é a nossa vida. Quando ele é quebrado, a gente morre. Antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço, lembre do seu Criador quando você é jovem. Agora vamos para o próximo versículo. Antes que o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus por Deus. Por quê? Porque se você é eterno, essa vida aqui, você vai ser jovem. Pode ter 300 anos, você é jovem, você vai viver a eternidade. É isso que ele está falando. Tendo uma ilusão, é ilusão, diz o pregador. Tudo é ilusão nessa terra. Mas porque era sábio, o pregador continuou ensinando aquilo que sabia ao povo. E ele reuniu muitos provérbios e ditados. Além de ser sábio, o pregador sabia ensinar. Além de ensinar o que sabia, ele o fazia de um modo agradável e verdadeiro. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. As palavras do homem sábio, quem é o homem mais sábio do mundo, Jesus Cristo, a Bíblia, a palavra dele, nos forçam a tomar uma atitude. Elas explicam claramente verdades muito importantes. A coleção dos seus ditos, que estão agrupados em livros, são como pregos bem fixados, vindo do único pastor Jesus Cristo de Nazaré. Mas, meu filho, cuidado! Há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida, que é o que os teólogos fazem. Ficar cansado de estudar, sem chegar ao fim. E esta é a minha conclusão final. Salomão, no final da sua vida, depois que se arrependeu de ter abandonado a Deus, por causa das muitas mulheres, por causa de ter adorado outros falsos deuses, depois de se arrepender, ele escreve Eclesiastes baseado no capítulo 21 de Jó. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é um resumo do que um homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Glória a Deus.